Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre 3 pilares importantes sobre o bom atendimento ao cliente. E afinal, todo advogado quer mais clientes ou também quer manter e deve manter os seus clientes atuais fidelizados para que a gente seja o advogado oficial daquela pessoa em todos os assuntos. Nada melhor do que sempre ser corriqueiramente procurado pela mesma pessoa, sinal então que o nosso serviço foi bem prestado e que ele confia a nós a resolução do seu problema. Então, para a gente encontrar a melhor experiência do cliente, a gente precisa se atentar a pelo menos 3 pilares. Mas antes de começar a falar propriamente desses pilares, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se nesse canal para que o YouTube entenda que esse canal tem relevância e que a gente pode chegar com conteúdo para mais pessoas, pode ajudar mais pessoas falando sobre isso. Ativa o sininho também para receber mais notificações, vídeos novos. E se quiser, comenta também, fala bem sobre o assunto, compartilha sua experiência que vai ser muito bom. E falando então sobre atendimento ao cliente, a gente precisa sempre ter em mente que aquele cliente busca uma experiência. Ele busca uma experiência com você, advogado. Ele não busca chegar, marcar um horário, simplesmente sentar no seu escritório ou no local que você marcou para encontrá-lo e receber ali uma técnica jurídica, uma boa retórica, um papo que ele não entende. Isso não conecta, isso não traz empatia, conexão com o seu cliente. Existe uma pesquisa realizada por um instituto de busca de relações de consumo e que concluiu que 94% dos consumidores entrevistados buscam numa relação um bom atendimento. E o que representa para esses consumidores um bom atendimento? 96,7% desses consumidores responderam que num bom atendimento representa ser ouvido. Ou seja, quando ele recebe um bom atendimento é porque ele foi ouvido. E esse é um dos primeiros pilares que a gente pode entender como um bom atendimento ao cliente. Ouvir o seu cliente. Ou seja, você, advogado, precisa gostar de pessoas. Esse é um princípio básico para você ter um bom atendimento, para você ter uma advocacia de relação sustentável. Você precisa gostar de se sociabilizar. Você precisa gostar de, primeiro, fazer networking, parcerias, participar de eventos, de grupos de estudos com os outros advogados, que vão certamente lhe agregar mais conhecimento, mais segurança, como a gente falou no vídeo anterior, mais experiência para quem está inseguro também para advogar. Mas mais que isso, num atendimento ao cliente, você está lidando com uma pessoa. E mais, você está lidando com uma pessoa que na grande maioria das vezes tem uma grande dor. E essa dor, ela pode ser física, mas muitas vezes é uma dor emocional, uma dor psicológica, decorrente de um problema pontual que ela vem enfrentando e que você foi procurado a resolver. Então, você tem que começar a gerar com seu cliente no primeiro atendimento essa conexão de empatia, esse relacionamento de ouvir o seu cliente. Esteja disposto com um tempo de atendimento flexível e confortável para ouvir as dores do seu cliente. Marque a sua agenda considerando ouvi-lo mais tempo do que o previsto e deixe ali um período livre para poder, inclusive, compartilhar algumas informações e tentar, já naquele primeiro atendimento, amenizar essa dor do cliente. Mas saiba que ali ele quer ser ouvido, ele quer falar sobre o problema dele. E aí tem advogados que já chegam falando, não escutam o cliente, já chegam supondo o que o cliente quer trazer. E aí quebram essa conexão, que é o primeiro relacionamento de fidelização do seu cliente. É ali que ele começa a entender quem você é e se ele pode confiar em você. O laço de confiança começa ali. Se preocupe dentro dessas conexões, realizando essa empatia, também no seu ambiente de trabalho. Se você tem uma equipe trabalhando com você, passe esse sentimento à sua equipe e esteja com um ambiente propício a receber o seu cliente. Se você tem um escritório físico, prepare uma água disponível, um café, algum docinho, uma balinha, um biscoito, algo que vai mostrar um diferencial do seu atendimento para o cliente. Algo que mostre que você preparou algo a ele, que você esperou ele nesse atendimento.
Se é um atendimento remoto, também se apresente, mostre quem você é, tente gerar uma maior conexão, porque a tela do computador, do celular, da conexão da reunião virtual às vezes fica um pouco mais fria do que o atendimento presencial, mas você pode continuar fazendo esse diferencial também se você ouvir o seu cliente no momento que ele quer falar, da maneira que ele quer falar e inclusive tranquilizá-lo, mostrando que você tem experiência com isso, que você já passou por isso, que outras pessoas que você atendeu já passaram por isso. Olhando essa conexão, a gente parte para o segundo pilar importante do atendimento ao cliente. Então, o primeiro pilar é gerar essa conexão e ouvir o seu cliente, buscar o bom atendimento através da escuta ao cliente. O segundo grande pilar, importante pilar, é o processo. Não o processo jurídico eu tô falando, o procedimento. Aquele procedimento que você vai adotar naquele primeiro atendimento. Então, o atendimento, lembre-se que ele começa desde o primeiro contato com o cliente. Aquele cliente que te procurou por alguma via de captação digital, por exemplo, hoje a gente tem landing pages, a gente tem rede social, tem canais de e-mail, de divulgação. Se ele foi indicado por alguém, te procurou também pelo telefone do escritório, pelo seu telefone pessoal, através do WhatsApp, ele te procurou por um meio digital. E certamente, todo mundo que busca um contato com alguém tem uma certa urgência para para receber aquela mensagem. Seja de olá, tudo bem, boa tarde, bom dia, recebi sua mensagem, vou providenciar, seja para já obter a resposta que ele deseja. Então, se eu entro em contato com alguém é porque eu quero me comunicar com ela. E o seu cliente, ele também tem uma dor, então esteja sempre disposto a entender isso. O seu cliente tem uma dor, então ele tem uma urgência que para ele é um pouco maior. Às vezes a urgência dele não é a urgência de fato real, a urgência que demandaria ter uma resposta imediata. Mas aquela dor para ele é importante, é a dor que ele precisa resolver naquele momento. Então, ele vai querer uma resposta o mais breve possível desse profissional. Então, recebeu a mensagem, se você tem um time que encaminha isso, treine bem o seu time para responder o mais breve possível, pelo menos para fazer a primeira triagem, para entender que estágio do problema aquele cliente está. E se você atende sozinho, procure ter uma gestão organizada do seu WhatsApp, uma gestão organizada do seu celular e das suas ligações. Hoje o celular é um dos principais meios de trabalho, ferramentas de trabalho e meios de comunicação do advogado. Sem o celular a gente não realiza quase nada no dia a dia, na advocacia, e com ele a gente facilita muito a nossa vida. Então esteja organizado ali, esteja preparado a atender ligações, se não conseguiu atender, retorne. Tenha uma frequência de consulta no WhatsApp para que você possa pelo menos dar uma saudação ao seu cliente, dizer para ele que você vai resolver em breve o questionamento dele, ou até mesmo já fazer a triagem, encaminhar para alguém responsável, ou poder atendê-lo de uma maneira mais organizada. Esse procedimento tem que acontecer desde o início no primeiro contato, porque se o seu cliente está querendo te procurar para esse assunto, ele vai procurar no concorrente a mesma consulta, e se o concorrente atender antes de você, é o concorrente que ele vai procurar. A não ser que ele já te conheça, que ele tenha sido indicado, né? Você tenha sido indicado a ele, muito bem recomendado. Mas se ele te procurou por algum canal comum de captação de clientes, é quase inevitável ele fazer essa pesquisa de mercado. E se o seu concorrente atender mais rápido e melhor que você, tem grandes chances dele partir para a concorrência. Então não queira perder já no início o jogo. E durante o atendimento é muito importante você ter procedimentos que possam te trazer escalabilidade. O que isso quer dizer, Jéssica? Atendimentos padronizados. O que eu preciso colher de informações nessa primeira consulta? O que o meu cliente precisa me dizer para que eu já saiba diagnosticar qual vai ser o caso dele, de que forma eu posso ajudá-lo, se ele vai ter solução ou não vai ter solução, se eu vou atender ou se eu vou chamar um colega para me ajudar através de uma parceria. Então, eu já preciso ter informações padronizadas que vão se repetir de cliente para cliente, de caso para caso, e que eu já vou solicitar naquela consulta. Quais documentos também vão ser necessários para análise do caso?
isso tem que estar bem padronizado. Se você cobra essa consulta, isso já tem que estar organizado antes da entrada do cliente. Se você possui algum secretário, estagiário que possa resolver isso e desvincular de você, é melhor. Se você trabalha sozinho, já resolva isso 1 ou 2 dias antes do atendimento, para que não fique uma situação delicada ou constrangedora se o cliente não estava preparado para isso ou não trouxe o pagamento correto naquele dia. Você tenha que aí optar por atender de qualquer jeito ou até mesmo recusar o cliente. Então esteja já preparado nesse procedimento padrão de atendimento, tá, do seu cliente. E procure automatizar isso de uma maneira mais padronizada possível, através das ferramentas tecnológicas, agendas eletrônicas que hoje a gente possui interligadas aos e-mails, assinaturas de contratos digitais. Tudo isso facilita muito a sua vida, traz mais credibilidade, mais profissionalismo também, mais organização, e o seu cliente, em regra, consegue muito bem lidar com essas formas de agendamento digitais. Mas lembre-se sempre de guardar a humanização no atendimento. Não robotize todo o seu atendimento, não traga integralmente processos digitais para alguém que não vai conseguir se conectar com isso. Traga sempre a humanização também no atendimento, esteja disposto a ouvir o seu cliente e também a ser ouvido, é claro, mas estar disponível para que ele contate você de uma maneira mais humanizada. E chegando no terceiro pilar, é claro que a gente vai então estabelecer esse resultado de relacionamento e vai poder mensurar através disso, através do atendimento personalizado, pessoal, humanizado, ouvindo o cliente como primeiro pilar. Depois, um procedimento padronizado de atendimento, aquilo que você não abre mão que aconteça durante o atendimento e que precisa constar. Você vai chegar no terceiro pilar, que é mensurar esse resultado. Você vai entender que o foco sempre é o do cliente. Não estou falando do foco no cliente, estou falando do foco do cliente. Qual que é o olhar dele para você? Como que esse atendimento ocorreu? Qual foi o desfecho dele? Eu consegui concretizar esse atendimento num contrato de honorários? Eu consegui que esse atendimento tivesse uma segunda etapa de uma conversa? Eu consegui resolver um pouquinho da dor do meu cliente no prévio atendimento? Eu consegui converter isso numa demanda efetiva? Eu consegui pelo menos fazer uma consulta remunerada porque eu vi que não tinha solução o caso do cliente, ou não era essa solução que ele esperava, ele resolveu ali não avançar naquele momento numa contratação? Então mensure esses resultados. Comece a perceber o quanto seu atendimento está gerando para o cliente de benefícios, o quanto seu atendimento está gerando para o seu escritório, para a sua advocacia de benefícios, e aí você vai conseguir perceber onde pode melhorar, onde pode deixar mais humanizado, mais automatizado, mais padronizado, onde ali os resultados vão ser melhores para então qualificar cada vez mais o seu atendimento. Eu espero ter ajudado você com esses 3 pilares fundamentais para o atendimento ao cliente. A gente vai falar mais sobre esse tema no canal, mais sobre muitos assuntos de gestão, de processos, procedimentos, de qualificação para esse advogado, para você advogado. Mas eu espero já ter começado a ajudá-lo e a gente vai ter mais pilares importantes do atendimento, mas esses você não abre mão e você já começa a aplicar desde agora e você vai ver aí muito resultado e boas conversões de atendimentos em contratos de honorários. Obrigada, fiquem comigo, inscrevam-se no canal e esperem o próximo novo vídeo aí através do sininho aqui embaixo.